Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Marcelo Howard, que é médico neurologista. Dr. Marcelo tem residência, complementação em neurologia cognitiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tem um doutorado em andamento pela USP e atualmente é neurologista do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da USP e também do Hospital Sírio-Libanês. Então, Marcelo, primeiramente, bem-vindo. A ideia é discutir com você a respeito da demência de Alzheimer. Perfeito, muito obrigado pelo convite. Espero que a nossa conversa sirva aí para outras pessoas aprenderem um pouco mais sobre essa que é a principal causa de demência no mundo. Legal. Bom, Marcelo, a gente já teve uma discussão prévia aqui falando sobre o que é a demência, os diferentes tipos de demência, tá? Então eu não vou entrar muito nesse detalhe para quem talvez ainda esteja na dúvida do que é o Alzheimer, do que é a demência, acho que vale a pena estar vendo esse outro conteúdo, né? Mas queria que você me falasse especificamente do Alzheimer. O que é a doença de Alzheimer? Então vamos lá. Doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Então o que isso quer dizer? Ela é uma doença associada com o depósito de algumas proteínas no cérebro e com lesão neuronal. Então, essas proteínas, elas de alguma forma vão cursar com uma lesão nos neurônios e existe uma perda de neurônios ao longo do tempo. Então, ela é uma doença que ela tende a evoluir ao longo do tempo, ok? E a clínica da doença, a gente vê basicamente isso. Ela é uma doença que ela começa leve e ela vai passando a piorar ao longo do tempo por ser desse grupo de doenças neurodegenerativas. Ela é a doença neurodegenerativa mais comum. A segunda mais comum é a doença de Parkinson. Ela é a mais comum e existe depósito de principalmente duas proteínas aqui que vão ser importantes para a gente conseguir entender, porque tem alguns exames voltados a isso. Existe o depósito da proteína beta-amiloide, ok, no cérebro, e existe uma hiperfosforilação de uma proteína chamada de proteína tau, essa proteína que faz parte da arquitetura dos neurônios, de como o neurônio é formado, e essas duas proteínas vão ser muito importantes dentro da principal teoria que a gente tem no momento da causa da doença de Alzheimer. Essas duas proteínas são as principais incriminadas aí. Claro que existem outras questões mais complexas envolvidas além dessas duas proteínas somente. Ótimo. Bom, então, essa alteração nos níveis dessas duas, da proteína tal, proteína amiloide, ela acontece naturalmente em todo mundo, ou não, olha, nas pessoas, tem algum corte que você fala, olha, isso aqui é o Alzheimer, isso aqui não é, como é que funciona isso? Ela é Bom, específica do Alzheimer? o depósito de uma proteína beta-amiloide e a hiperfosforilação da proteína tal, essas duas coisas acontecendo juntas, sim, são específicas da doença de Alzheimer. Isso foi visto primeiro, né, em amostras de cérebro lá atrás, quando a gente começou a entender a patologia da doença, e hoje em dia a gente até consegue fazer isso em vivo. Nas pessoas vivas existem alguns exames em que a gente consegue ver a proteína beta-amiloide e a proteína tal fosforilada, seja através do exame do líquor, né, o líquido tirado lá da coluna para mandar para o laboratório e avaliar, seja através atualmente de forma mais moderna de alguns exames de sangue e alguns exames de imagem, a gente consegue ver isso. Tendo isso, é patológico, é uma doença, é doença de Alzheimer, ok? Tendo essas duas alterações, e isso não acontece em todo mundo, mas o principal fator de risco para acontecer esse depósito da proteína beta-amiloide e a hiperfosforilação da proteína tal no cérebro é a idade. Então, quanto mais velhas são as pessoas, maior a chance delas terem doença de Alzheimer. Se estima que acima de 90 anos, mais da metade da população tenha a fisiopatologia da doença de Alzheimer envolvida. Teve lá no depósito de proteína beta-amiloide e hiperfosforilação da proteína tal cerebral, ok? Mas não é todo mundo que vai ter, certo? Existem vários outros fatores de risco. O principal, de longe, é a idade. Ótimo. Em relação aos sintomas, a gente, como a demência, qualquer forma de demência, está definida como um declínio da capacidade cognitiva que afete a funcionalidade daquela pessoa. Agora, existem alguns sinais que sejam mais específicos da doença de Alzheimer? Sim, diferenciando de outras demências, de forma muito mais comum, os pacientes com doença de Alzheimer, eles vão ter
dentre os vários domínios da cognição, como função executiva, velocidade de processamento, linguagem, habilidades visuais, enfim, o que costuma ser mais afetado é a memória. É a memória recente, que a gente chama de memória episódica. Isso é o principal que vai ser afetado no início dos quadros com doença de Alzheimer. Apesar de que existem formas atípicas em que a memória não vai ser o primeiro sintoma desse paciente, pode ser várias outras coisas, enfim, de fato, a forma mais comum de apresentação da doença de Alzheimer, o primeiro que é afetado é a memória. Agora, outros sintomas são comuns, mesmo no início do quadro, junto com o quadro de alteração de memória. Então, esse paciente no início do quadro, ele pode já ter alguma alteração de comportamento, ele pode ficar um pouco mais apático. Então, o que é estar apático? É ter menos vontade, estar mais introspectivo. Não necessariamente ele vai estar triste, ele vai estar querendo interagir menos com as pessoas, ele pode estar apático. Ao mesmo tempo que ele pode estar apático, ele pode estar também deprimido. Ele pode estar apático sem depressão, mas também pode ter sintomas de humor. Sintomas de humor são frequentes também em pacientes com doença de Alzheimer, mesmo numa fase inicial. E também delírios podem acontecer, em geral de maneira mais leve no início, e que podem ficar mais importantes depois. O que é delírio? É a ideia falsa de algo que não existe. A pessoa, para ela, aquilo é real. Para você não é. Então, por exemplo, delírio de roubo e delírio de fidelidade, de achar que o companheiro está traindo, são delírios relativamente frequentes em pacientes com doença de Alzheimer. Então, memória costuma ser o principal sintoma, perda de memória episódica, naquela memória recente. Porém, outros sintomas, como sintomas de humor, delírios, apatia e outros domínios cognitivos de maneira mais leve acometidos, como linguagem ou habilidades visoespaciais ou funções executivas, podem acontecer também. Ótimo. A perda da memória recente, então, seria talvez o grande diferencial dela para as outras formas de demência, né? Do ponto de vista, assim, como é que as pessoas reconhecem essa perda recente de memória? Um teste muito comum no consultório é você falar alguma coisa para o paciente, continuar a avaliação, daqui a pouco perguntar o que você... que palavra que eu falei, o que foi feito. Mas isso num conceito mais já de consultório, né? No dia a dia, uma das queixas que se fala muito é aquela pessoa que fica repetindo uma pergunta. Então, ela pergunta uma coisa, daqui a 5 minutos vai perguntar a mesma coisa para você. Que outros sinais que vão indicar para essas pessoas falar, olha, isso daí é um sinal de Alzheimer? Bom, todo paciente que tenha, de fato, esteja muito repetitivo, como você falou, é algo de fato muito comum, talvez seja a principal queixa no consultório mesmo, mas também uma pessoa que está perdendo o compromisso, uma pessoa que sempre foi muito bem, digamos assim, que sempre foi bem estruturada, começou a perder compromisso, começou a esquecer datas de aniversário de familiares, que sempre lembrava na data específica, começou a ficar meio que perdida no tempo, no sentido de que dia é hoje? É segunda? É quarta? É sexta? Se perder assim. Ou até de maneira mais importante, se perdeu no espaço, no lugar que antes conhecia muito bem. E se perdeu. Isso às vezes é o primeiro sintoma que leva a pessoa no consultório, porque é algo muito marcante. De certa forma, isso é frequente. A pessoa saiu de casa, eventualmente foi comprar pão numa padaria 3 quadras de casa, não conseguiu voltar para casa. Opa, tem alguma coisa muito errada aí. Em geral, isso pode até ser o primeiro sintoma que te leva ao consultório, mas quando você pergunta, já tem alguma coisinha antes. Isso é tão clássico que até tem um filme muito bom, que aliás fica de recomendação para quem quiser ver, sobre doença de Alzheimer, que é o filme Para Sempre Alice, em que o primeiro sintoma que mostra da personagem principal que tem doença de Alzheimer é ela se perdendo numa caminhada. Ela estava fazendo uma caminhada na rua e ela se perde num caminho que ela conhecia, ok? Então, ficar atento se o paciente está repetitivo, se ele se perde no espaço, se ele se perde no tempo, se ele está esquecendo datas, perdendo compromissos, esquecendo de pagar contas. Então, essas são informações para você ficar de olho. O principal é ver o que a pessoa conseguia fazer e o que ela não consegue mais fazer. Se ela está perdendo, tem que ser avaliado. Pode não ser Alzheimer, mas Alzheimer é uma hipótese bem importante para esses pacientes. Mas são características do Alzheimer ou das demências em geral? Essa questão... Especificamente essas de se perder no espaço e no tempo são bem, bem comuns em pacientes com doença de Alzheimer. Tá. E não é tão comum, por exemplo, em outras demências, apesar de poder ser. Inclusive, até a própria memória pode ser de outra causa de demência, ok? Mas são coisas que te levam a pensar mais em Alzheimer. Tanto memória quanto orientação temporal, orientação espacial, são coisas que te levam a pensar, sim, em Alzheimer.
Ótimo. E aí, como é que você fecha o diagnóstico? Bom, vamos lá. O paciente ele tem uma perda cognitiva e essa perda cognitiva gerou perda de funcionalidade. Você tem um diagnóstico de uma síndrome demencial. E aí você vai fazer os exames adequados, vai fazer a testagem cognitiva no seu consultório, eventualmente pedir uma avaliação neuropsicológica, se for o caso, fazer exames de sangue obrigatórios para todo paciente com demência, fazer exame de neuroimagem, ok? E a depender dos achados, você pode já fechar um diagnóstico ou você pode precisar de exames mais complexos, incluindo, por exemplo, esses exames das proteínas que eu citei, que dá para avaliar se você quiser direcionar mais para doença de Alzheimer. Então, o caminho é esse. Você tem esse paciente, o familiar identifica, ou às vezes até o próprio paciente identifica, ele passa por uma avaliação médica que começa com uma anamnese muito detalhada, que vai avaliar aquele paciente, como ele era antes, como ele está agora, fazer testes cognitivos, ver as medicações que ele está tomando, pedir exames complementares, seja de sangue, seja de imagem e, eventualmente, o líquor. A partir dessa avaliação aí, a gente consegue. É um diagnóstico que ele é complexo, mas que com essa avaliação toda a gente consegue, porventura, chegar, sim, num diagnóstico exato da causa específica do quadro cognitivo daquele paciente e, na maior parte das vezes, doença de Alzheimer esse diagnóstico. Legal. Bom, a gente vai entrar agora num detalhe que assim, a doença de Alzheimer, ela começa, ela não tem não acontece em escadas, ela vai tendo um declínio que ela é gradativo, né? E especialmente em pessoas com maior nível cognitivo, é esperado que essas pessoas comecem a se adaptar àquela perda, talvez sem que os outros percebam. Então ela começa a criar artifícios, criar formas de talvez compensar aquela perda de memória recente ou aquela perda cognitiva, e ninguém que está em sua volta vai perceber isso daí, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco, quer dizer, quando a gente fala em tratamento de Alzheimer, que é o passo seguinte, a gente sempre vai falar nos níveis aí, um quadro inicial, intermediário, quadro mais avançado. Como é que você diferencia isso? Como é que você vai falar, esse quadro é inicial, esse é o intermediário, esse é avançado? Bom, quando a gente fala de queixas cognitivas, a gente diferencia os pacientes em 4 grupos, ok? Primeiro, o paciente que não tem queixa cognitiva, que está assintomático, ponto, ok? Esse paciente que está assintomático, ele pode estar no início de uma doença de Alzheimer e ninguém sabe, ok? Mas não é esse paciente que a gente está vendo na clínica, no consultório, enfim. O segundo passo é o paciente que ele tem queixas cognitivas, então ele te fala, olha, minha memória não está tão boa como era, mas eu estou tocando minha vida, estou fazendo tudo que eu sempre fiz. Você faz uma testagem formal nele, faz os testes de memória, de raciocínio, etc. E a testagem está com uma pontuação dentro do esperado para pessoas com a idade e a escolaridade dele. A gente chama isso de declínio cognitivo subjetivo, em que o paciente tem queixas, mas você testa, não tem nenhum problema visível nos seus testes e esse paciente também não tem perda de funcionalidade. Então, esse é um nível, declínio cognitivo subjetivo. Esse paciente pode ter diversas causas disso, ok? E mais adiante, esse paciente ele pode ter queixas cognitivas ou alguém, ele até pode não perceber que ele está pior, mas alguém fala, ele está pior. Você faz os testes, ele realmente está pior do que é esperado para a idade e a escolaridade dele. Mas ele não teve uma perda de funcionalidade. Então, ele, apesar de estar pior, ele se vira. Ele tem essas ferramentas, ele consegue, através de listas, através de ajuda de outras pessoas, ele consegue tocar a vida dele sem grande prejuízo. A gente chama isso de comprometimento cognitivo leve. E, por fim, a gente tem a demência. A demência é um paciente que tem problemas cognitivos, seja que ele te falhe, ou às vezes ele nem reconhece nele mesmo, mas alguma outra pessoa reconhece. Você faz a testagem, está alterado e ele está perdendo a funcionalidade. Ele deixou de conseguir fazer compras sozinho, ele deixou de conseguir fazer uma comida sozinho, está esquecendo de apagar o fogo do café, está se perdendo fora de casa. Então, ele começou a ter uma perda de funcionalidade, não está conseguindo render no emprego o que ele rendia de maneira significativa. Esse é o paciente que tem uma demência. Então, o paciente com doença de Alzheimer, a doença de Alzheimer ela não começa do nada. Pum, a pessoa não está normal e fica demenciada. A pessoa parte num quadro normal e, aos poucos, ela vai passando por essas fases de declínio cognitivo subjetivo, comprometimento cognitivo leve, até chegar numa demência. E dentro da demência, a gente ainda divide em leve, moderado e grave. Ok? Tá, Então, isso não acontece. antes de chegar nisso aí só, Marcelo, aproveitando,
a gente já definiu a demência e mostrou que, quer dizer, o próprio Alzheimer, ele pode, num estágio inicial, não ser caracterizado como uma demência, ele pode ser simplesmente caracterizado como um declínio cognitivo, né? E ele já tem aquela alteração do Alzheimer. E isso basicamente acontece porque as pessoas têm o que a gente chama de uma reserva cognitiva, né? Ou seja, ela tem uma capacidade de raciocínio que talvez seja acima do que ela precisaria e vai perdendo essa reserva antes de começar a ter um declínio funcional, né? Você consegue medir isso, ou seja, quanto de perda que você tem até começar de fato a ter os sintomas? Ou seja, a doença de Alzheimer, ela começa muito antes do que o diagnóstico. Sim, ela começa muito antes do diagnóstico. A gente tem um estudo bem interessante feito na China, em que a gente viu esses marcadores no líquor dos pacientes. Então, a gente viu quando que a proteína beta-amiloide começa a alterar no líquor. Ele foi feito em pacientes idosos, assintomáticos, e era coletado com uma certa frequência exames de líquor, e via se esses pacientes tinham um diagnóstico futuro de doença de Alzheimer, quanto tempo antes eles alteravam. E eles alteram aí algo entre 15 e 20 anos antes dos sintomas. Então, começa a ver o início da fisiopatologia, dos problemas que acontecem no cérebro em pacientes com doença de Alzheimer muito, muito tempo antes de um diagnóstico de doença de Alzheimer. E os pacientes que têm reserva cognitiva, de fato, isso pode ser até um pouco mais tarde, ok? Numa média, então, acontece aí 18 anos, 19 anos antes do paciente ter um sintoma por isso. Aquele paciente que tem alta escolaridade, que tem grande resiliência, que faz as coisas, sempre foi independente, mantém a cabeça ativa, ele tem, de fato, uma chance maior de se manter, apesar do cérebro estar sendo afetado pela doença, de se manter mais funcional. Só que tem outros fatores, além da reserva cognitiva, envolvidas nisso, né? Aonde está afetado, porque apesar desse Alzheimer costumar ter uma evolução meio que regular de regiões específicas do cérebro passar para outras de maneira mais ou menos estável, tem pessoas que começam mais num ponto, começam mais no outro, têm mais sintomas e acaba que, às vezes, até pacientes com alta reserva cognitiva podem ter uma doença mais curta, um prazo mais curto. Mas é importante citar que esses pacientes, então, o quadro começa muito antes, até naqueles que nem têm tanta reserva cognitiva, décadas antes. E você chega a fazer diagnóstico eventualmente ao acaso, por exemplo, uma pessoa fez um exame de imagem ou fez algum exame e você fala, isso aí está com característica de Alzheimer e a pessoa não tem nenhum sinal clínico da doença. E a outra pergunta eventualmente um familiar de uma pessoa com Alzheimer que eventualmente está impactado pela doença, existe alguma forma de chegar nesse diagnóstico precoce e se isso teria alguma indicação? Bom, vamos lá. O exame de neuroimagem estrutural, né, que é ressonância magnética ou tomografia, dificilmente a gente consegue com ele, sem clínica, em afirmar um diagnóstico de Alzheimer. Então, teria que, de fato, para afirmar esse diagnóstico em pacientes assintomáticos, teria que ser, de fato, o exame dos biomarcadores, né, seja por líquor, por sangue ou por PET. Então, nesse momento, como não há indicação clínica de se fazer esses exames, então, a gente não tem esses pacientes. Esses pacientes, então, teoricamente, você não pode pedir nenhum teste de biomarcador de doença de Alzheimer para pacientes sem queixas cognitivas. No mínimo, ele tem que ter declínio cognitivo subjetivo, apesar de que os guidelines não recomendam, neste momento, para declínio cognitivo subjetivo só a partir do nível de comprometimento cognitivo leve. Eu nunca tive nenhum paciente, mas a gente sabe que, eventualmente, os exames sendo disponíveis comercialmente, vai ter gente que, eventualmente, vai fazer. A questão principal com os tratamentos que a gente tem no momento, não tem indicação para essas fases de assintomático ou declínio cognitivo subjetivo, imagina você pegar em mãos um exame que te fala que você tem doença de Alzheimer. Aquilo pode estar no início e você só vai ter sintomas daqui a 18 anos, ou você pode ter sintoma daqui a 1 ano. Você sabe aonde você vai estar? O que você vai fazer de diferente? Porque as medidas para prevenir a doença que a gente tem nesse momento são medidas que todas as pessoas devem fazer, que vão envolver atividade física, controlar colesterol, controlar a glicemia, manter a audição adequada, manter a visão adequada, entre várias outras questões. Então, é um dilema ético isso. A gente não tem, se você for olhar até os testes que tem, vão estar escritos lá. Teste não indicado para pacientes assintomáticos, justamente para evitar esse tipo de problema. Porque, imagina você aí que está ouvindo pegar um diagnóstico que fala, você tem a patologia da doença de Alzheimer acontecendo.
O que você vai fazer com essa informação? E pode ser que você fique desesperado, você só vai ter sintoma daqui a 15 anos. Talvez você não esteja nem vivo daqui a 15 anos por outro motivo. E você vai sofrer esses 15 anos com isso. Então, é complexo. Então, nesse exato momento, não há indicação de fazer. E eu ainda não tive nenhum caso que eu peguei disso, mas eventualmente deve ter paciente que tem isso daí. Ok. Bom, e vamos lá. Então, a gente estava falando dos níveis, você falou do declínio cognitivo leve, e aí partindo já para a demência em estágios inicial, moderado e avançado. Como é que você caracteriza isso? Então, vamos lá. A gente tem algumas escalas estruturadas dentro do paciente já com diagnóstico de demência, né? Então, perda cognitiva com alteração de funcionalidade. A gente tem algumas escalas que a gente utiliza para conseguir dizer se o paciente está numa fase leve, moderado a grave. De maneira geral, quanto mais dependente esse paciente fica, pior é o quadro da demência. Então, em geral, numa demência moderada, é esperado que o paciente esteja dependente para a maior parte das atividades instrumentais de vida diária. Quando eu falo instrumentais, vai ser usar telefone, fazer compras, fazer uma comida de uma maneira mais estruturada, conseguir sair sozinho de casa. Então, o paciente com uma demência moderada, ele já vai estar com praticamente todas elas afetadas. E um paciente com uma demência avançada, ele já vai estar dependente para atividades básicas de vida diária. Quais são as atividades básicas de vida diária? É tomar banho sozinho, conseguir fazer a higiene íntima sozinho, então se limpar depois de fazer xixi ou de fazer cocô, conseguir se limpar adequadamente. O paciente consegue mobilizar normalmente, então consegue andar, se levantar, enfim, mobilidade é uma atividade básica de vida diária. Conseguir se alimentar sozinho, que não é fazer a comida, é conseguir de fato comer sozinho, isso é uma atividade básica de vida diária. Outra atividade básica é a continência, a pessoa conseguir segurar o xixi e cocô. E a sexta e última habilidade básica de vida diária é conseguir se vestir sozinho. Em geral, um paciente com uma demência avançada ele já vai estar dependente para várias dessas patologias. De maneira geral, a gente pode falar sim. Agora, de maneira específica, tem várias escalas. Aqui é usada, por exemplo, para a gente conseguir definir isso dentro do Sistema Único de Saúde, para liberar a medicação, é a escala CDR, Clinical Dementia Rating, que vai dizer se o paciente está nível 1, que é a leve, nível 2 ou nível 3, e tem ainda o nível meio, que é demência questionável, e o 0, que é normal. Então, a gente consegue de maneira objetiva. Tem várias outras escalas para fazer, mas de maneira geral é isso, é o grau de dependência que vai estar afetado, e claro que a cognição vai estar pior em pessoas com maior grau de dependência. Legal. Bom, a gente vai chegar no tratamento em cada uma dessas fases, né? Agora, a primeira coisa, certamente muitas das pessoas que eventualmente estão aqui tiveram um diagnóstico recente, ou tiveram uns pais aí com diagnóstico recente, e a gente tem que pensar num planejamento de vida, né? Então, existe alguma forma de... A gente sabe que toda pessoa com Alzheimer vai ter essa evolução, de um estágio de uma perda cognitiva leve para uma demência leve, para uma demência moderada ou para uma demência avançada e vai morrer, né? Só não vai acontecer isso se ela tiver alguma causa de morte antes disso. Agora, existe alguma forma de você prever ou dar uma expectativa de tempo para isso? Olha, em geral, em média, as pessoas elas evoluem de um quadro leve para um quadro avançado de doença de Alzheimer em cerca de 8 anos. O que ela é uma doença de evolução lenta, mas que evolui, ela é neurodegenerativa. Só que isso é uma média. A gente tem pessoas que evoluem mais rápido do que isso e pessoas que evoluem muito mais lento do que isso, ok? Existem algumas coisas que a gente pode levar em consideração a depender da clínica daquela pessoa que vai nos ajudar a dizer se vai viver um pouquinho mais ou menos da média, mas isso é muito variável de fato. Então, o que eu falo para as pessoas é que, em geral, a média é de 8 anos, mas que se a gente fizer tudo o melhor que a gente pode fazer para essa pessoa, ela pode viver mais do que isso, mas mais importante do que prolongar a sobrevida dessas pessoas é melhorar a qualidade de vida, o tempo de vida que elas vão ter junto com a família, com as pessoas que ela ama. Então, isso é muito importante, a qualidade de vida do paciente e dos familiares ao redor. Então, a gente consegue sim aumentar eventualmente um pouco dessa sobrevida com algumas questões, mas mais importante disso é aumentar a qualidade de vida. Então, apesar de que a gente consegue, algumas coisas podem dizer se a pessoa tende a ser um quadro mais leve, de evolução mais lenta ou mais rápida, tipo assim, tem delírios, tem muitos sintomas comportamentais, a tendência é que evolui pior. Ou a pessoa tem muitas comorbidades clínicas, a tendência é que evolua pior. Ou então a pessoa tem um quadro que
nos primeiros 2 anos não teve uma perda importante. Provavelmente ela não vai perder de maneira tão rápida ao longo do tempo. Enfim, tem maneiras de usar isso, mas eles não são tão fidedignos assim. Ótimo. Bom, e aí partindo para o tratamento em cada uma dessas fases. Então vamos pegar primeiro aqueles quadros de demência leve, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é algumas orientações em relação ao estilo de vida. Estou falando estilo de vida, alguns cuidados, né? Algumas adaptações para poder tentar contornar aquela perda. São muitas vezes pessoas que estão trabalhando, que estão no mercado de trabalho, né? Que tipo de orientação que você falou? Olha, isso daqui é o que você tem que tomar cuidado e que normalmente a pessoa não está ainda talvez tão atenta àquela perda que a pessoa está tendo. Então, bom, vamos lá. Independente da fase daquela pessoa que ela está da doença, a gente vai usar as medidas não farmacológicas. A gente não está falando de remédio agora, aqui a gente está falando de outras questões importantes para aquilo. Então, um paciente que tem, seja um comprometimento cognitivo leve, seja uma demência leve por doença de Alzheimer, o ideal é que ele tenha bons hábitos de vida. Alguns desses bons hábitos têm grande evidência científica que ajudam nos sintomas cognitivos e, eventualmente, até em retardar um pouco a evolução da doença. Então, quando a gente fala aqui, talvez o que tenha melhor evidência científica seja atividade física. Então, fazer atividade física regular. Pela Organização Mundial de Saúde, a gente fala que uma pessoa não é sedentária se ela fizer pelo menos 150 minutos por semana de atividade física. Okay? Então, a atividade física é muito importante para esses pacientes. Okay? Se eles conseguirem fazer, tiverem condições clínicas de fazer, o ideal é que eles façam sim atividade física. Claro que quanto antes tiver feito atividade física, melhor, né? Se tiver feito até antes de ter queixas cognitivas, melhor ainda, mas ainda assim tem benefício, mesmo em pacientes com quadros já demenciais instalados. Outra questão muito importante de fato, a questão da reabilitação cognitiva. E aí, não necessariamente isso é feito com um profissional específico disso, mas pode ser, sim, indicado por um neuropsicólogo, por um gerontólogo que faça reabilitação cognitiva de forma formal ali, com testes, enfim. Porém, você pode ter maneiras de você conseguir que esse paciente mantenha a cabeça ativa, com jogos, com interação social, com conversa com outras pessoas, manter-se ativo intelectualmente, então, leitura, que mais? Aprender um novo instrumento musical, aprender uma nova língua, são maneiras de que um paciente que seja um quadro mais leve ali, que ainda não está com um quadro tão avançado, que consiga fazer isso é muito importante, ok? Uso de listas pode ser que ajude bastante num quadro inicial, então ter, de fato, ferramentas que você possa, claro, individualizado para cada paciente, para as demandas que ele tenha, isso pode, de fato, ajudar bastante. Então, você pode fazer isso de maneira geral, mas tem profissionais que podem avaliar isso também. Isso pode ser feito por um neuropsicólogo, um gerontólogo, até terapeutas ocupacionais também fazem um trabalho bem legal nesse sentido. Então, as medidas não farmacológicas são muito importantes. E a gente coloca, além da reabilitação cognitiva, né, e da atividade física, também o controle das doenças que a pessoa tem. Então, ela tem que se alimentar bem. Antes de chegar nesse ponto, ainda em relação à parte cognitiva, a gente estava falando que tem algumas pessoas que ainda estão no mercado de trabalho e eventualmente vão ter esse diagnóstico, né? E uma queixa que é relativamente comum é que ela começa a perder produtividade, ela começa a ser cobrada por terceiros que talvez não tenham conhecimento no problema de que não está cumprindo prazos, que não está entregando com a mesma qualidade que entregava previamente, que eventualmente vendeu alguma coisa e não entregou, né? E aí isso começa a gerar um estresse para a pessoa, né? Começa a gerar, então tudo bem, aquela pessoa está tendo uma atividade cognitiva, mas até que ponto isso daí vale a pena insistir, até que ponto essa atividade está gerando um estresse que não vale a pena para essa pessoa? Bom, isso é um grande problema no consultório, talvez seja, de fato, o principal problema, esses quadros leves, quando a pessoa deve parar de trabalhar ou quando ela deve parar de dirigir. A gente até tem algumas questões, coisas formais que a gente se segue que falam, a partir que chega nesse ponto, em tal teste, em tal coisa, não tem mais ponto. Só que existe uma grande área cinza aí, que até chegar nisso já pode ter problemas muito importantes
cursando tanto para a pessoa quanto para a função que ela está exercendo. Então, por exemplo, alguém como um médico que esteja com um quadro inicial, um cirurgião, será que ele não vai estar colocando em risco outras pessoas? Um clínico mesmo, que seja. Será que ele não vai estar colocando em risco outras pessoas com a atividade dele? O quanto que ele está comprometido a ponto de ele conseguir fazer ou não. A gente vai se basear em questões, tanto em testes formais, mas também muito na avaliação do que ele está conseguindo, do que ele já fez, dos problemas pequenos que já tenham tido para conseguir tirar. Se o paciente já tiver uma demência muito bem estabelecida, né, um quadro com perda de funcionalidade, muito provavelmente esse paciente não vai mais ter condições de trabalhar, a não ser que ele tenha uma reserva muito grande cognitiva e que o trabalho dele não vai gerar grandes transtornos para outras pessoas. Mas então, ainda assim, muito provavelmente vai gerar gerar um estresse, né? Quer dizer, então eu quero entender esse estresse individual, não estou nem falando de terceiros, é para a própria pessoa, né? Porque a gente está falando de trabalho, mas pode ter outras atividades que isso começa a gerar um estresse pela incapacidade que a pessoa reconhece de cumprir aquela função, de cumprir o que ela está fazendo, né? Isso daí compromete a evolução da doença? Olha, Ou mesmo, você falou uma questão de aprender uma nova língua. Às vezes aquela pessoa, isso não pode gerar um estresse naquela pessoa, talvez maior do que o benefício, do que, do tipo, estou tendo dificuldade, não consigo fazer. Uma coisa muito importante, de fato, a pessoa está gostando daquilo que ela está fazendo. Uma coisa que sempre perguntam, qual atividade que eu tenho que fazer? Aquela que a pessoa engaja, que ela goste, né? Então, nessa questão até da língua, de fato, para algumas pessoas, você vai colocar um paciente para aprender uma nova língua, vai ser extremamente estressante. Não é isso que a gente quer. Estresse está associado, sim, a uma piora mais rápida, mas não é uma associação tão forte e não é uma associação com grande poder causal. Então, não vai ser isso que vai fazer a doença evoluir mais rápido, mas é óbvio que não é legal e ninguém quer que isso aconteça com a pessoa. Em geral, na prática, o que se vê em quadros iniciais, especificamente de doença de Alzheimer, é o que a gente usa o termo de anosognosia. Em geral, a pessoa não percebe o próprio déficit. Então, em geral, ela não se estressa. Ela se estressa se você quiser tirá-la do trabalho. Isso eu te diria que é o mais comum na prática. Você vai falar com a pessoa que não tem condições. Às vezes vem um filho e fala, eu falo com meu pai que ele não tem condições de trabalhar, ele fica agressivo comigo. E o que eu faço com isso? Mas sim, vão ter pessoas que vão ficar estressadas e vão perceber que estão tendo dificuldade, de fato, em conseguir fazer. Esse estresse, sim, pode ser ruim. E às vezes pode terceirizar os problemas, né? Do tipo, não consegue mais usar o computador porque o computador está quebrado, o computador está com problema. Não é ele que não está sabendo usar, né? Sim. Esse componente de anosognosia é um sintoma da doença de Alzheimer, de não perceber o próprio déficit. Ótimo. Em relação à segurança desses pacientes, a gente sabe que tem alguns pontos. Um primeiro que você já discutiu nos sintomas, que é a questão da pessoa se perder, né? Eventualmente ela mora na frente do shopping, a 50 metros ali da porta do shopping, vai lá todo dia, mas de repente ela não volta para casa. Bom, com relação a essa questão de se perder, a gente tem algumas estratégias para quando a pessoa tem alguma dificuldade, mas a gente ainda acha que dá, porque a gente sempre, no consultório, toda a nossa função é tentar deixar o paciente o mais independente que ele conseguir, com segurança. Não é claro que se a gente for pensar pela segurança, qualquer paciente compreende que a gente vê já barra. Não é bem assim. A gente tem que tentar manter o paciente o mais independente possível dentro daquilo que for seguro para ele. Então, a gente tem algumas estratégias quando você fica em dúvida se o paciente realmente tem condições. Você acha que ele ainda pode, mas tem questões ali. Então, a estratégia mais simples, mais antiga, é o paciente ter seja um colar ou uma pulseira com a identificação, com o nome dele, algum contato para ligar, caso se encontre aquela pessoa com alguma dificuldade, perdida, ok? Outra questão que você pode fazer é fazer com que aquela pessoa só ande em lugares, de fato, em que vão ter pessoas conhecidas que vão poder ajudar. Você pode, então, até fazer com que a pessoa saia e, eventualmente, você ficar ali atrás olhando, ter alguém que olhe, meio que a distância. A pessoa não percebe que ela está sendo vigiada, apesar de não ser a coisa mais legal de se fazer, no sentido de que você mantém algum grau de independência daquela pessoa. E até alternativas de segurança mais modernas tem alguns aparelhos aí de diversas marcas. Enfim, a mais famosa é o da Apple, o AirTag, mas tem diversas outras marcas aí
de ter aqueles localizadores, são botõezinhos, enfim, que tem a localização da pessoa. Você pode colocar num chaveiro, uma mochila daquela pessoa, para conseguir identificar ela caso ela se perca. Claro que em casos em que você está vendo que o risco de se perder é muito grande, você não vai deixar a pessoa sair de casa sozinha. Segurança, por exemplo, de trânsito, dirigir. Dirigir tem critérios, como eu falei, bem objetivos. Quando está num quadro de uma demência moderada, aquela escala até que eu falei antes, que é a CDR de 2, escala de CDR de 2 igual a não pode dirigir. Agora tem essa zona cinzenta dos quadros mais leves ali de quando não dirigir. O que a gente costuma usar a gente vai ver, essa pessoa, nos últimos anos, ela tem tido mais multas de trânsito, ela tem arranhado o carro, ela tem tido algum problema, tem ficado mais estressada dirigindo, ela tem dirigido bem mais lento do que o habitual, porque está com receio de fazer alguma coisa. Então, você tem que ver junto com a pessoa, com o acompanhante, como que tem sido aquela direção. E outra coisa que você pode fazer, se você tem dúvida daquela direção, falar, beleza, ele pode dirigir, mas sempre acompanhado de alguém responsável ao lado, para caso tenha problema, já saber o momento certo de conseguir tirar a direção. A gente sempre deixa a pessoa independente por mais tempo possível, com segurança. Então, a gente tem que utilizar dessas ferramentas aí para conseguir definir o momento de parar de dirigir, que é algo complicado. Os pacientes costuma ser um grande problema para alguns pacientes isso. Ótimo. Ainda em relação à questão de sair sozinho, né? Segurança no trânsito que eu falo assim, de atravessar uma rua caminhando, de entender o farol, de entender que não pode atravessar no meio dos carros. Isso daí é um problema no Alzheimer também? Com certeza, isso é um problema, sim. Se você percebe que há esse risco, de fato, essa pessoa não pode sair sozinha. Se a pessoa não está conseguindo atravessar a rua, ver um semáforo, o risco é muito, muito grande e você não pode. Então, em geral, a gente costuma ver esse risco mais importante quando já está saindo de um quadro leve para um quadro moderado. Mas isso pode acontecer, por exemplo, a pessoa está com um delírio. Delírio é alguma questão clínica, algum remédio, alguma infecção, fazendo a pessoa ficar mais confusa do que ela costuma ser normalmente. Então, às vezes, naquele momento, ela vai estar mais confusa e pode acontecer algum problema. Esse, de fato, é um grande problema. E tentar entender se tem algum motivo que está fazendo ela ficar confusa e só deixá-la sair se ela voltar a ficar mais próximo do como ela estava. Legal. Ainda em relação à segurança, é relativamente comum essas pessoas começarem eventualmente a dar coisa para terceiros, ou seja para familiar, seja para não familiares, e aí no dia seguinte não sabe, sumiu e eu não dei para ninguém, isso eu jamais teria dado, eu jamais teria feito isso daí. Existe o problema de pessoas que eventualmente vão, por exemplo, fazer um investimento numa coisa que não faz o menor sentido. Quer dizer, de que forma que a segurança, até uma segurança em relação a golpe, né? Porque muitas vezes ela pode dar para uma pessoa, por livre e espontânea vontade, aquela pessoa, até me lembro de um caso de uma pessoa conhecida, que era um colecionador de artes, e de repente a família descobriu que ele estava dando quadros de grandes valores para pessoas, né? Para outros terceiros. Tipo, você gostou? Pega para você. Né? Até que alguém que de uma hora chegou e falou, não, peraí, isso aí não tem alguma coisa errada com ela. E aquilo foi o primeiro sinal, talvez, da doença. Né? Como que você pode proteger essas pessoas? Bom, proteção patrimonial também é um tópico bastante importante. Da mesma maneira que eu falei antes, né, a gente de fato só vai tirar o domínio do próprio patrimônio da pessoa, né, a gestão desse patrimônio, de fato, em alguém que esteja de fato precisando. A gente tenta manter o máximo dentro do grau de segurança também do patrimônio. Agora, vão ter pessoas que vão precisar de ferramentas jurídicas de curatela. Quando o médico, na avaliação dele, junto, né, com o que conversa com a família, enfim, acredita que o paciente não tenha condições de praticar os seus atos de vida civil adequadamente, com risco para si, de perda patrimonial, você pode fazer um relatório sobre isso, entregar para o familiar do paciente, para o familiar, em conjunto com o advogado, preferencialmente algum especialista em direito civil, dar entrada num processo de curatela, eventualmente, para proteção patrimonial. Então, tem ferramentas jurídicas aí para
para isso, e em geral isso vai passar, esse relatório não é suficiente para o paciente, de fato, ter esse acesso a isso. Você vai precisar, de fato, que passar por um perito, vai ter um médico perito que vai avaliar esse processo, enfim, é um procedimento jurídico de proteção patrimonial, mas isso existe, isso é importante e pode fazer uma grande diferença para os pacientes e familiares. Ótimo. O problema é que muitas vezes isso é reconhecido tardiamente, né? Mas, enfim. Por fim, em relação ainda à segurança, a segurança doméstica, né? Então, por exemplo, segurança na cozinha, esquecer fogão ligado, esquecer gás ligado. Como é que... É um sinal precoce isso? Você tem que agir isso preventivamente, ou seja, antes que a pessoa comece a ter esse tipo de problema? De fato, quando você tem um diagnóstico de uma doença de Alzheimer, o ideal é ter algumas modificações na rotina do paciente. Se o paciente tem uma síndrome demencial, então se ele já tem uma demência, ele não tem condições, provavelmente, de conseguir ficar em casa sozinho. Então, precisa ter alguém junto. Então, esse é o primeiro ponto, é você, precocemente, ter alguém junto com aquela pessoa para ajudar em atos do dia a dia e para proteger. Mais ou menos, como a gente vê com outras questões, enfim, não querendo comparar, porque essa é uma comparação que muitas vezes é esdrúxula, mas enfim, quando você tem uma criança pequena, você tem que ter alguém perto dela. Não que um idoso demenciado se torne uma criança de jeito nenhum, é completamente diferente, ele tem uma biografia, enfim. Mas você precisa ter alguém com uma pessoa que tem uma síndrome demencial, tem que ter alguém de perto. Além disso, você pode fazer mudanças no ambiente para diminuir riscos. Então, não deixar de fácil acesso para essas pessoas materiais cortantes, cuidado com o risco de queda também, muito comum nesses pacientes que podem estar mais desatentos, tem um risco de queda maior, então cuidado com tapete, com fios soltos na casa. Com relação ao acesso à alimentação, então se for ter que ligar fogo, etc., tem que ter alguém junto ali para ver se não vai causar um transtorno. É a mesma regra que a gente usou para o resto. A gente tenta manter o paciente independente fazendo essas atividades o máximo que conseguir. Quanto mais tempo ele conseguir fazer, melhor. Melhor tanto para a questão de estímulo cognitivo para a doença, melhor para ele em relação à parte de humor em si, e também melhor dentro do convívio da família. Porém, é o tempo máximo com segurança. Quando a gente começa a perceber, infelizmente, a gente vai ter que ir tirando um pouco dessa liberdade em prol da segurança. O problema é que muitas vezes essa percepção pode ser tardia, né? Então, acho que num quadro recém-diagnosticado, pode ser difícil para aquela família entender que aquela pessoa precisa ficar, que ela não pode ligar o fogão sozinha, né? Ou muitas vezes é uma família que não tem uma estrutura que permite, naquele momento, ter alguém 24 horas por dia ao lado daquela pessoa, né? Uma pessoa com Alzheimer, o diagnóstico de Alzheimer é igual a ter acompanhamento 24 horas por dia, ou existe alguma forma de você segurar isso? Não é obrigatório, de fato, até porque hoje em dia a gente consegue diagnosticar doença de Alzheimer em fases muito, muito iniciais e não é algo obrigatório. Mas se a pessoa tem uma síndrome demencial bem estabelecida, claro que você vai fazer essa avaliação do risco, mas muito provavelmente se o paciente tem um diagnóstico de uma demência pela doença de Alzheimer, ele vai precisar estar, pelo menos ali durante o dia, ter alguém assessorando essa pessoa para dar os remédios, para fazer essas questões aí. Infelizmente, isso vai ser necessário para a imensa maioria. Vai ter aquele paciente que tem um diagnóstico, mas consegue ainda ser funcional, ficar uma parte do tempo sozinho em casa? Sim, vai ter. Isso pode acontecer, sim. Mas a gente tem que ficar sempre de olho com relação a esses riscos. E é muito difícil, numa primeira consulta, você dar um diagnóstico e já falar não pode, não pode, não pode, não. Não é bem assim, de fato. E a gente sabe que tem pessoas que não vão ter condições financeiras de ter alguém junto, que vão precisar sair para trabalhar, não tem acesso a ter um cuidador, não tem um familiar que consiga estar junto. Então, na prática, isso é extremamente complexo. Tem gente que lança mão de algumas estratégias, tipo colocar câmera, tem alguns aparelhos para idoso que podem auxiliar para idoso com fragilidade, que podem ajudar, tem alguns até planos que você contrata um aparelho que vê sinais vitais, que envia sinal se cair, tem alguns relógios que fazem isso. Então tem algumas maneiras tecnológicas aí que podem ser usadas, que são usadas para outras patologias, mas que também podem ser usadas para pacientes com síndrome demencial, para tentar dar alguma segurança. Mas tem questões éticas também envolvidas aí. Você vai colocar uma câmera
num idoso que tem um quadro relativamente leve? Será que você não vai tirar algum grau de privacidade dele para algumas outras coisas que ele pode querer fazer e que não ia querer que os filhos soubessem? E que é direito dele? Enfim, são questões complexas, a gente tem que analisar caso a caso, a estrutura da família. Isso é rotina no consultório, viu? Isso, tanto no consultório quanto no ambulatório do SUS, tanto no consultório particular quanto no ambulatório do HC, isso é comum, esses problemas em gestão. Às vezes são problemas distintos, mas que impactam de maneira significativa no paciente e no seu cuidado. Então, de maneira objetiva, respondendo essa pergunta, não é todo mundo que tem Alzheimer que tem que ficar restrito, vigiado 24 horas, mas se a pessoa tem um diagnóstico de uma demência, provavelmente ela vai ter que ter supervisão a maior parte do tempo. E se não for o caso, a gente tem que saber que isso vai ser um futuro próximo, né? Assim, infelizmente, sim. É se planejar para isso. Tá. Em relação a medicamentos, nessa fase inicial ainda. Bom, vamos lá. Da parte farmacológica, a gente tem alguns remédios já mais antigos, mais bem validados e que são tratamentos sintomáticos. Eles não agem na doença, eles não agem na proteína amiloide, não agem na proteína tal, não agem impedindo que os neurônios vão morrendo aos poucos ao longo do tempo, eles não são nem neuroprotetores e nem agem especificamente na fisiopatologia da doença. Mas eles ajudam nos sintomas, eles te dão algum ganho de funcionalidade, ok? Então, a gente tem duas classes de remédios aprovados já há mais de 2 décadas para doença de Alzheimer. Os anticolinesterásicos, e aí é um grupo que tem 3 remédios, donepezila, rivastigmina e galantamina, tá? A gente tem os 3. A rivastigmina é o único que no Brasil tem uma formulação que é um adesivo, que é uma formulação transdérmica, ok? A donepezila tem nos Estados Unidos uma formulação transdérmica, mas no Brasil não. Então, os 3 são orais, a rivastigmina tem líquida e tem adesivo. Os outros são comprimido ou cápsula, ok? Então, a gente tem essas 3 medicações, é para escolher uma delas só, e a indicação delas é doença de Alzheimer em fase demencial leve até a grave. Então, você usa, diagnosticou uma demência por doença de Alzheimer, tem indicação de usar um anticolinesterase, um desses 3. E o objetivo dele é melhorar a memória precoce. Melhorar a memória, melhorar a atenção e melhorar um pouco também sintomas comportamentais. Ele pode ajudar também, pode melhorar sintomas de humor, agitação, às vezes até delírios, pode ajudar. Agora, tem uma questão, a expectativa do que esse remédio de fato vai dar. Alguns pacientes você coloca essa medicação e você não percebe uma melhora assim que ele começa a usar a medicação. Só que quando você olha os estudos e você compara ao longo do tempo quem usou o remédio e quem não usou, na média, quem usou o remédio vai estar desempenhando melhor as funções cognitivas e o comportamento. Então, às vezes, você não tem essa percepção porque é uma coisa mais sutil. Mas esses remédios são eficazes, tem bastante evidência científica e é robusta. Não é que você coloque a pessoa melhorou a memória absurdamente de um dia para o outro. Vai ter gente que vai perceber isso. Mas isso não é percebido na maioria dos casos. É numa minoria que você vai perceber uma melhora mais clara. Lembrando que é um remédio sintomático, ele trata o sintoma, a doença infelizmente tende a progredir ao longo do tempo. Quer dizer, mesmo os sintomas eles podem até piorar, mas ele vai piorar talvez mais lentamente do que piorariam sem a medicação. Isso, como ele segura um pouco mais os sintomas, por mais que a doença esteja progredindo, você tem uma menor percepção dessa progressão da doença em quem toma em relação a quem não toma. Então, esses remédios, pode falar, é demência leve em diante, esses remédios anticolinesterásicos. Tá, e de tratamento medicamentoso é o anticolinesterásico e o resto é sintomático. A gente tem a memantina também. A memantina é um outro remédio de outra classe, ele foi criado pensando em ser um neuroprotetor, mas especificamente ele não se mostrou como um neuroprotetor, como impedir a neurodegeneração, mas ele ajuda nos sintomas e ele tem indicação, esse remédio memantina, apenas na fase moderada e na fase grave da doença. Não se mostrou eficaz em melhora de sintomas em pacientes em fase leve, ok? Então, é demência moderada grave, memantina, e você não tira o anticolinesterase para pôr a memantina, você associa a memantina ao anticolinesterase. E vai ser mais ou menos como o outro. Você, em geral, quando coloca, você não vai perceber uma grande melhora sintomática, às vezes você não percebe nenhuma melhora sintomática. Mas comparando quem usou com quem não usou ao longo do tempo, na progressão da doença, esses pacientes desempenham melhor. Então, a gente tem essas duas classes de medicação mais bem estabelecidas aí nas últimas
décadas para tratamento sintomático da doença de Alzheimer, anticolinesterásicos e memantina. E aí temos os remédios novos agora e mais recentes. Existem alguns, bom, a gente sabe que tem alguns medicamentos que ainda não estão disponíveis no Brasil e que de fato podem retardar a evolução da doença. O que tem atualmente de desenvolvimento disso? Vamos lá. Bom, essa entrevista está sendo gravada aqui em junho de 2025. Então, esse é um assunto que está em mudança. Pode ser que se você ver isso daqui a alguns meses já tenha mudado um pouco do que eu falei. O que eu posso falar é que hoje a gente tem 2 medicações aprovadas nos Estados Unidos, tá? Em alguns outros países do mundo também, mas começou lá nos Estados Unidos, aprovadas para a doença de Alzheimer na fase comprometimento cognitivo leve, coisa que nenhum dos remédios que eu citei antes estão aprovados para, e na fase demência leve. Só nessas 2 fases. Não é para assintomático, não é para declínio cognitivo subjetivo, não é para demência moderada nem avançada. É comprometimento cognitivo leve e demência leve. Então, fases iniciais, mas sintomáticas da doença de Alzheimer. Temos 2 remédios aprovados para isso. Eles são remédios que eles vão agir contra a proteína amiloide. Okay? Essa proteína que se deposita no cérebro e que dá uma cascata que leva ao quadro da doença de Alzheimer dentro da principal teoria que a gente tem da doença. Então, a gente tem 2, o lecanemab e o donanemab. Nesse momento, nenhuma dessas 2 medicações é disponível no Brasil. Mas a gente já teve a aprovação recente, agora no primeiro semestre de 2025, do donanemab para o Brasil. Então, ele já foi aprovado no Brasil, mas ele ainda está em fase de precificação e depois que for lançado o preço, ainda vai ser visto se vai ser coberto por planos de saúde, então se vai entrar no rol da ANS, que é a agência que vê se o remédio entra ou não no plano de saúde, e também para ver se vai ser incorporado no SUS. Então, ele foi aprovado, mas não é disponível comercialmente, ainda não sabemos o preço, muito menos se ele vai ser coberto por plano de saúde ou pelo SUS, porque a gente também tem que ver a custo-efetividade, o quanto é o preço dele e o quanto que ele tem de efeito, se isso vale a pena ser de fato utilizado dentro desses sistemas, ok? Então é uma coisa que pode ser que esteja disponível no Brasil no segundo semestre ou no início de 2026. Mas tem gente já usando isso aqui. Sim, tem gente já usando por importação dos Estados Unidos, pagando preços exorbitantes, preços de 60 até 100 mil reais por mês na medicação, trazendo ela importada dos Estados Unidos, ok? E o que eu gostaria de falar dessas medicações é que, do ponto de vista de ciência, é muito bom porque a gente tem um caminho, são as primeiras medicações que de fato elas agem na doença em si e não em tratamento sintomático. Porém, existem algumas ressalvas importantes com essas medicações. Primeira delas, elas não curam a doença. A pessoa que toma esses remédios, ela não vai ficar curada da doença. Os estudos que a gente tem com essas medicações, eles duraram apenas 18 meses. Eles estão seguindo, enfim, para continuar. Mas eles avaliaram os pacientes em 18 meses. 18 meses é um período muito pequeno dentro da evolução da doença. Eu citei antes que, em média, esses pacientes vão de fase leve para grave em 8 anos. Então, 18 meses é muito pouco tempo. Mas, enfim, em 18 meses, eles ajudaram a frear em quem tomou em relação a quem não tomou, ali entre 20% e 30% no máximo, nos casos em que tiveram melhor benefício, de pacientes mais selecionados, segurar a evolução da doença. Então, são medicações que não curam a doença, eles freiam um pouco a evolução da doença ali, perto ali de 1/4 a 1/3 da evolução que teria nesses 18 meses. Todos os pacientes, os que tomaram os remédios e os que não tomaram, ao longo do tempo, eles seguiram piorando, ok? Então, não curou e nem parou a doença. Ele colocou um pouco o pé no freio, mas a doença continuou indo adiante, ok? Então, não é uma cura e também não é uma pausa e não tem ganho nenhum. Você não coloca o remédio e a pessoa melhora a cognição. Não é um tratamento com efeito sintomático. Ele só atrasa a evolução, mais ou menos de 1/4 a 1/3 da evolução em 18 meses. Pode ser que em mais tempo tenha mais benefício? Pode ser, mas eu não sei. E eles têm efeitos colaterais significativos. Eu não estou nem entrando na questão do preço e do que precisa, mas eles têm efeitos colaterais que são dignos de nota e que têm que ser acompanhados.
Então, eu acho que é uma evolução bem legal, acho que é o início, a gente vai no futuro aprender a lidar melhor com esses pacientes, saber contornar melhor os efeitos colaterais. Mas, nesse momento, a gente ainda tem algumas questões a serem faladas sobre isso, então não é para ficar pensando, poxa, mas se eu tivesse condição financeira, eu estaria muito melhor, isso é injusto, porque quem tem condição está tomando e eu não estou, enfim. Não é um remédio que vai fazer uma diferença, neste momento, ao menos, absurda na evolução da doença, ok? Acho que é isso que é mais importante de falar para quem está ouvindo. Legal. Bom, aí partindo agora para um estágio intermediário, só para a gente recuperar alguns sinais de que aquela pessoa já está no estágio intermediário. O que você poderia dizer? Então, a pessoa que está numa fase moderada, ela já está, de fato, com uma dependência para praticamente todas as atividades instrumentais de vida diária. Então, elas vão ter dificuldade para sair de casa sozinho, vão ter dificuldade para preparar um alimento, vão ter dificuldade para manusear um telefone, um computador, algum objeto. Então, são pessoas que vão estar muito dependentes. Então, o quadro moderado, se tem aquela pergunta até que você me fez antes, paciente com doença de Alzheimer, ele tem que estar acompanhamento 24 horas? Um paciente com demência moderada, provavelmente sim, porque ele tem um alto grau de dependência, pelo menos para atividades instrumentais de vida diária, ainda não para básicas. Legal. E aí, o que muda em termos de tratamento? Bom, o suporte, que precisa ser um nível de suporte maior, e a medicação que eventualmente você vai usar, a gamantina, em associação com os anticolinérgicos. Isso, a gente vai usar então a memantina em associação com os anticolinesterásicos da fase moderada em diante, vai ter maior suporte, e esses remédios novos, caso disponíveis no Brasil, não tem mais indicação nessa fase, porque o benefício já é menor e o risco de efeitos colaterais são ainda maiores em fases mais avançadas. Então, vai mudar que não vai ter indicação desses, vai entrar a memantina, vai continuar os anticolinesterásicos e o suporte vai precisar ser maior e esses pacientes vão tender a ter mais sintomas comportamentais. Então, a gente está falando de tratamentos específicos para a doença de Alzheimer, mas a gente sabe que no paciente com doença de Alzheimer, no seu avançar, eles podem precisar de tratamento para outras questões que vão interferir a qualidade de vida desses pacientes. Então, sintomas de humor, sintomas de ansiedade, sintomas de insônia, delírios, alucinações, irritabilidade, agitação, agressividade. Então, eventualmente, esses pacientes vão precisar de tratamento para esses sintomas, que a gente chama de sintomas psicológicos e comportamentais em demência. Acontecem em outras demências também e acontecem de forma frequente em doença de Alzheimer. Então, pode ser que numa fase moderada isso fique bem mais importante desses pacientes, como a gente não via tanto numa fase leve, apesar de que alguns casos podem ter desde a fase leve. Legal. Você citou no começo que a expectativa, vamos dizer, de evolução do diagnóstico até chegar num estágio avançado é de mais ou menos 8 anos, né? Existe uma expectativa, você pode dar algum, é claro que é de 8 anos, mas que pode ser 15, pode ser 4, né? Quando já chegou, a paciente teve aí um diagnóstico de Alzheimer há 2 anos e agora já está tendo sinais de uma demência moderada. Você tem como dar alguma previsão para essa família? Previsões são sempre complexas dentro da medicina e eu diria que dentro da neurologia cognitiva elas são mais complexas do que a média. Então, é muito difícil você conseguir prognosticar somente pelo nível da demência. Mas, claro que você pode utilizar outras questões juntos, né? Se o paciente tiver outras falências clínicas junto, é um paciente que ele tem uma demência moderada, mas tem disfunção renal, tem uma hepatopatia, tem outras questões clínicas, você vai se ajudar. Então, aqui, a questão de prognosticar um doente neurológico sempre é complexo. A prognosticação, para quem trabalha com isso especificamente, né, médicos de medicina paliativa, por exemplo, eles sempre falam que os pacientes neurológicos eles são os mais complexos de serem prognosticados, porque o prognóstico ele é muito incerto. Tem pacientes que podem evoluir bem mesmo estando mal num momento, enfim. Então, é muito, muito difícil. A gente acaba se utilizando de outros artifícios além da própria demência em si para conseguir definir um prognóstico. Mas difícil dizer, tem 2 anos de vida. Infelizmente, essa resposta a gente não consegue dar de maneira exata. Quer dizer, ela pode ter uma piora rápida e continuar piorando rápido, ela pode ter uma piora rápida e de repente fica naquele estágio intermediário e não sai daquilo. Sim. Tá. Bom, e aí por fim, o estágio avançado. Como é que você vai caracterizar isso? O que você muda em termos de abordagem no paciente que já chega num estágio avançado?
Bom, então um paciente com estágio avançado ele vai ter um altíssimo grau de dependência até para atividades básicas de vida diária, então para se alimentar, para tomar banho, para se vestir, ele vai estar, em geral, incontinente, então vai eventualmente precisar usar fralda. É um paciente que vai estar, em boa parte das vezes, acamado, não é obrigatório, mas ele pode estar acamado, um alto grau de dependência. Aí, os cuidados se tornam muito mais importantes, existe risco de problemas com pneumonias aspirativas, lesões por pressão, até por ficar parado muito tempo e faz lesões por pressão. Então, começam a aparecer outras questões num paciente que já está evoluindo para uma fase mais final. Aqui, eu reforço sempre uma abordagem do que a gente chama de cuidados paliativos. E cuidados paliativos não é que você vai abandonar o doente, de jeito nenhum. Você não abandona nunca o doente. Cuidados paliativos é você deixar a doença de lado. A gente estava tratando a doença. Mas chega um ponto que a gente vai deixar a doença de lado e vai tratar especificamente a pessoa, o que ela está tendo de sofrimento naquele momento e definir se aquela pessoa, ela vai, caso ela precise, por alguma complicação, será que ela tem benefício de ser submetida a uma intubação orotraqueal, a um procedimento de uma diálise, alguma coisa. Então, a gente pode fazer a questão de diretivas antecipadas de vontade. O que é isso? Você vai perguntar, até se você está acompanhando esse paciente durante um longo período, você pode perguntar se você gerou confiança nele, está acompanhando por um tempo, quando ele está numa fase mais leve, que ele consegue expressar a sua própria opinião, como que ele queria ser cuidado quando ele tiver essa fase avançada. Isso é uma conversa muito importante de se ter para saber, e às vezes você não tem, a maior parte das vezes você não teve essa conversa, enfim, não teve nem tempo, às vezes, de ter tido essa conversa, mas você pode tentar extrair dos familiares como ele queria ser cuidado nessa ocasião. Então, algumas coisas podem ser fúteis nesses pacientes e podem trazer mais sofrimento. Então, o que eu poderia dizer é que numa fase avançada, a gente tem mais necessidade de cuidados. Esses pacientes eles podem estar com muito mais sofrimento, ok? Gera mais sofrimento para a família. E a gente vai ter que ter uma abordagem voltada para sintomas. Então, tratar constipação, tratar dor, ok? E evitar fazer procedimentos que, porventura, prolonguem uma vida com baixíssima qualidade de vida e que não vão curar a doença. Porque, infelizmente, nada do que a gente tem nesse momento disponível cura a doença no estágio avançado. Então, são conversas muito importantes de se ter. Legal. E, bom, você falou da questão de cuidados antecipatórios, né? Mas basicamente essa é aquela fase que a pessoa ela perde um pouco a capacidade de decisão também. Ou A seja, capacidade de decisão já é perdida são, até antes, né? são coisas que talvez você tenha que conversar ainda num estágio intermediário, ou seja, na hora que você começa a perceber que ela já está em um nível maior de dependência, ali talvez seja a hora de abordar ah, essa fase, como que a pessoa quer ser depois. Acho que a fase de comprometimento cognitivo leve e de demência leve são as mais importantes para você conseguir fazer isso. É claro que às vezes não é uma conversa para você ter numa primeira consulta. Você vai precisar ganhar confiança do paciente, estabelecer um vínculo para poder ter essa conversa. Mas também, como eu falei, muitas vezes você não teve essa conversa, não teve a oportunidade de ter essa conversa, você pode tentar extrair dos familiares como que o paciente gostaria de ser cuidado de acordo com os valores que ele tinha durante a vida. Às vezes a pessoa expressa isso, né? Durante a vida. Mas sim, o ideal para pacientes com doença neurodegenerativa é você ter mais ou menos como você vai querer ser tratado no futuro. É uma conversa importante de se ter ao longo do tempo, uma conversa difícil, mas que vai te ajudar muito nos objetivos do cuidado nessa fase final da doença. Bom, até o estágio intermediário a gente estava focado muito em cuidados, vamos dizer, de rotina, né? Como adaptar a rotina dentro das limitações da pessoa, e um tratamento medicamentoso que não é um tratamento efetivo no sentido de melhorar as condições, mas de talvez retardar um pouco a evolução dos sintomas, né? Quando chega nesse estágio avançado, a pessoa já começa a ter dificuldade para alimentar. Mas dificuldade para alimentar significa déficit nutricional, né? Ela pode engasgar, então ela pode ter uma pneumonia mais facilmente. Ela começa a ficar mais, ela já está mais sedentária, então ela pode ter uma fratura de fêmur, ela pode ter osteoporose, ela começa a ter outras condições clínicas, né? Que tipo de suporte normalmente essas pessoas precisam ter? Bom, o suporte de fato ele precisa ser muito maior, tem que estar sempre atento a essas questões clínicas.
E o mais importante que eu falo nessa fase é você tentar limitar sofrimento desses pacientes. Então, tentar evitar questões que vão gerar grande problema. Por exemplo, se a pessoa começa a mostrar que está com uma disfagia, com uma dificuldade para engolir, está engasgando com muita frequência, já até teve eventualmente uma pneumonia por aspiração, o ideal é que esse paciente faça um acompanhamento com um fonoaudiólogo, eventualmente para uma dieta adaptada, ok? Existe a possibilidade, apesar de aqui ser algo bastante polêmico, que é fazer uma gastrostomia, que seria se alimentar pela sonda gástrica, então uma sonda que sai do estômago pela barriga. Isso parece algo de outro mundo para o público aí que não é profissional de saúde. Não é um procedimento que, em geral, não é complexo, não dá problemas. Porém, é um procedimento que, aliás, uma coisa que sempre vale a pena falar é que a pessoa que tem sonda de gastrostomia ainda pode comer pela boca. Porém, por que é polêmico? Porque ele não aumenta a sobrevida. Você pode pensar, eu vou dar isso para um paciente com demência porque ele está ficando desnutrido, eu quero deixar nutrido, e aí eu vou fazer uma sonda de gastrostomia para manter nutrido. Ele come um pouquinho pela boca para sentir o prazer e come pela sonda a sua nutrição. Tem diversos estudos mostrando que sonda de gastrostomia não aumenta o tempo de vida desses pacientes. Então, pode ser um procedimento que vai causar mais sofrimento para aquele paciente. Às vezes vale a pena você mantê-lo comendo o que ele conseguir comer com algum risco de aspiração, com uma dieta adaptada, enfim, pela fono, para ele ter o prazer de sentir a comida pela boca. E para alguns casos específicos que tiver necessidade de dar algum remédio específico que não está conseguindo engolir, enfim, pode-se pensar na sonda de gastrostomia, apesar de ser algo polêmico. Isso só em relação à alimentação. Em relação à mobilização, claro que o ideal seria ter um acompanhamento com o fisioterapeuta, que o paciente tentasse ter alguma mobilização para evitar problemas articulares, para ter algum grau de estresse para diminuir a chance de osteoporose. A gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a isso e que às vezes você pode até fazer o paciente perder a energia que ele teria, né? Fazendo a fisioterapia, dependendo do estágio em que a pessoa está. Então, eu diria que essa é uma fase em que os cuidados eles são muito importantes, mas a gente também tem que observar se a gente não está fazendo cuidados a mais do que aquela pessoa precisa, que podem ser mais danosos do que benéficos. Então, tem que ficar sempre medindo a sua régua para que lado você vai. É complexo. É uma fase em que talvez a pessoa dê até um pouco menos de trabalho, porque como ela meio que desiste um pouco, né? Ela não está mais querendo produzir, não está mais cobrando, mas é onde as pessoas de fato vão perceber aquela queda funcional mais importante, né? A última pergunta que eu ia te fazer, Marcelo, é em relação à questão de moradia. Eu sei que isso é uma questão muito difícil de decisão, de dizer. Você vai ter algumas pessoas que têm família, algumas pessoas que são casadas, outras que são viúvos, outros que nunca casaram, uns que têm filhos, outros que não têm filhos, uns que o filho mora na Europa, né? E aí você tem pessoas que até então moravam sozinho, e você pode ter cuidadores em casa 24 horas por dia, se tem dinheiro para isso, tem a questão financeira também que vai influenciar nisso. Você pode levar para uma casa de cuidados, uma casa onde vai ter um suporte já uma coisa mais preparada para isso. São lugares em que muitas vezes você perde a independência daquela pessoa, né? Como direcionar esse tipo de decisão? Esses de fato são temas muito polêmicos e que envolvem questões não médicas, até mais do que questões médicas aí no meio, porque tem questão social, financeira, de apego, de ter parentes, enfim. O que eu falo? Olha, se a pessoa tem condições financeiras de ter um acompanhamento e consegue ser mantida na sua casa, por exemplo, uma pessoa que mora sozinha, que está com uma síndrome demencial instalada, e que a pessoa tenha condições financeiras de ter alguém junto 24 horas, melhor. Ela vai ter que morar na casa de alguém. Se tiver condições de ser cuidado, com carinho, etc., na casa de outra pessoa, pode ser o caso. Às vezes o paciente reluta e, enfim, tem questões outras envolvidas aí. E vai ter casos em que, de fato, a pessoa ela precisa de um nível de cuidados, principalmente pessoas que têm muita alteração de comportamento, precisa de um alto volume de cuidado e que, às vezes, ter um familiar cuidando gera um estresse muito grande pro paciente e pro familiar. Então, em alguns casos, de fato, o melhor caminho pode ser, sim, uma instituição de longa permanência. A gente sabe que instituições de longa permanência podem ser muito caras,
de fato, instituições que tenham todo o suporte que precisa, de fato, para um paciente desse, com acompanhamentos multiprofissionais, podem ser muito caros. Mas é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, porque tem uma questão da cultura, acho que até da cultura latina, de achar que você colocar o paciente numa instituição de longa permanência, você está abandonando o paciente. Estou deixando ele lá para outra pessoa cuidar. Tem aquela máxima lá, você vai me colocar num asilo. Não é bem assim. Às vezes pode ser a melhor coisa que você está fazendo para cuidar daquele paciente. Você abandona o paciente se você não for lá visitá-lo, se você não ficar interessado no que está sendo feito com ele, ok? Mas pode ser a melhor coisa, porque às vezes você não tem condições, quando eu falo você, o familiar, de dar uma atenção para fazer o estímulo cognitivo, o estímulo social, de preparar a alimentação, fazer a higiene básica daquela pessoa. Você não consegue porque tem que trabalhar, etc., ou tem outras funções, tem que cuidar de filho, enfim, até tem outro, às vezes, ou outro familiar que você tem que cuidar. Então, pode ser que aquilo seja, de fato, o melhor para aquela pessoa. Então, a gente tenta escolher o local onde aquela pessoa vai morar, claro que é caso a caso, a depender da condição social da família, como é o suporte social, que familiares têm. Essa é uma decisão que é feita em conjunto, mas que essas opções todas podem ser plausíveis. De morar sozinho com um cuidador, morar com outro familiar, se mudar para um outro apartamento mais adaptado, próximo de algum filho, ou uma casa próxima de algum filho, ou até mesmo ir para uma instituição de longa permanência, que é uma coisa que, infelizmente, tem um peso que não deveria ter. Em muitos casos, ela pode ser algo muito, muito, muito legal para aquele paciente e para aquela família, né? Porque existe uma condição muito importante, que é o estresse do cuidador, que também tem que ser avaliada. A pessoa que cuida, ela também precisa de cuidados, e isso é algo que tem que ser, sim, levado em consideração nessa decisão também. Legal. Ainda só para finalizar em relação à questão da moradia, certamente quem tem esse diagnóstico já está pensando nisso, pelo menos, né? Então, bom, vamos manter cuidador, vai levar para casa, vai botar numa casa de longa permanência, né? E já tem uma ideia de qual que vai ser o passo seguinte, né? Vamos dizer, não sabe quando vai ser, mas já sabe, tem uma ideia de qual vai ser o passo seguinte. A pessoa com demência, ela se sente muito mais à vontade num lugar onde ela esteja habituada, né? Então, onde ela conhece os lugares, onde ela sabe onde é o quarto, onde ela sabe onde está guardada as coisas, onde ela sabe até sair na rua e conhece o porteiro, conhece as pessoas ali. Quando ela se muda de lugar, muitas vezes ela perde essas referências, né? Só que tem um momento em que você fala, olha, é melhor mudar precoce para tentar ter tempo de ganhar essa referência no lugar onde ela vai ter condições de viver mais tempo, ou não, olha, vamos levar ela até onde for possível, onde ela está, mesmo sabendo que quando ela for para um outro lugar, ela não vai se reconhecer naquele lugar. Essa é uma pergunta bem difícil, eu não conseguiria dizer qual que é, de fato, a opção melhor para se fazer. Em geral, o que é mais feito é tentar manter a pessoa na casa o máximo que dá e depois tentar mudá-la. Vai variar, claro, que de caso a caso, porque vai ter gente que, mesmo que você mude numa fase leve, que não vai pegar aquele lugar. Como a memória é o mais acometido de maneira precoce, na maior parte dos casos, ela não vai pegar aquele lugar para se habituar, mesmo que você tire ela no estágio leve. Então, talvez o melhor seja manter onde ela já está, porque talvez seja uma opção melhor por mais tempo e que talvez seja até mais em conta, dependendo de qual for a condição. Talvez seja melhor, mais custo-efetivo aí, manter a pessoa, mas vai ser caso a caso aí, vai depender do suporte, principalmente também dos cuidados que vai ter. Que às vezes você pensa, talvez ela fique mais confusa se ela se mudar, mas lá ela vai estar sempre junto com o neto, ela vai ter muito mais gente na casa, a pessoa vai ter muito mais cuidado, muito mais gente vendo, talvez isso ganhe dela ficar um pouco mais confusa no lugar. Então, claro que a gente olha várias questões ali. Ótimo. Marcelo, acho que era um pouco essa discussão, foi uma discussão longa até, né? Mas que deu para abordar aí não só os aspectos médicos, mas o tratamento como um todo da doença de Alzheimer. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que essa conversa sirva aí para ajudar pessoas que porventura possam estar passando por esse problema, seja consigo mesmo ou com familiares. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez, Marcelo.